para a gente poder se separar, precisamos fugir um pouquinho do ruído da sociedade. Eu deletei todas as minhas redes sociais. Tudo que tem Facebook, Instagram, tudo foram deletados, não é? Eu fiquei 6 meses. O pessoal, por exemplo, de lá, do meu país, diz, não conseguimos entrar em contato contigo. Eu estou em modo caverna. E vai trabalhar nos bastidores, deixa o palco para quem ainda já está pronto para fazer a própria atuação. Você se prepara e depois volta ao palco para ser então ovacionado. Bom dia, galera. Bem-vindo a um novo episódio do Deep Moment Podcast, o segundo episódio da nossa série sobre os fundamentos do sucesso. E hoje ainda estou com o meu sócio, frente ao sócio, o Joaquim. E aí, Joaquim? Abdel, como é que está? Tranquilo, Bem dispostos? Bem disposto para esse episódio, né? Para esse assunto especificamente. E hoje acordamos muito cedo, né? Hoje estamos a gravar muito cedo, então é sinônimo de que nós estamos com muitas energias, né? Pois é, Depois de pois um é. café. Ou seja, o nosso episódio de hoje vai ser sobre crescer, silenciar para crescer. Ou seja, porque o silêncio, saber guardar algumas coisas, as prioridades para você, para crescer. E a gente vai estar pegando um gancho sobre o episódio passado, onde falamos de autorresponsabilidade e também autodefinição e construção de uma base para o crescimento pessoal e profissional. E, Joaquim, esse assunto, quando você ouviu, quando a gente conversou sobre esse assunto, no que isso te fez pensar? Bem, sobre desaparecer, me fez pensar exatamente no que hoje é muito difícil acontecer, não é? Porque é normal hoje todo mundo querer aparecer. E quando falamos em desaparecer, parece ser algo do outro mundo atualmente, mas eu sei que é um episódio, não é? E é um tema que vai suscitar muitas reflexões por parte de quem nos está a ver, não é? E quem nos vai ouvir depois também no Spotify. Então, eu acho que vai dar aqui uma blindagem por parte de quem estiver lá em casa e vamos suscitar, sim, muitas reflexões. Bom, galera, para início dessa conversa, já deixem o like. Para quem ainda não decidiu se vai deixar o like ou não, tranquilo, vamos deixar mais para frente. Mas já deixa a sua inscrição, porque esse episódio é uma série de 4 episódios que a gente está lançando. O primeiro episódio já foi. E vambora, vambora. Ô, Joaquim, no episódio passado a gente conversou sobre autorresponsabilidade, Isso. construção de valores. E hoje, para você realmente entender que precisa se esconder para fazer evoluir os seus projetos, o que é necessário? Qual é a prioridade? O que você precisa alinhar? Bem, eu entendo que para a gente poder se separar, precisamos fugir um pouquinho do ruído da sociedade. E para isso nós precisamos entender a nossa real identidade, quem nós somos. Mas fica muito difícil definir quem nós somos, Abdel, quando, não é, conforme você bate na tecla, quando nós nos comparamos de forma externa, quando olhamos para os outros e temos os outros como nosso modelo de referência. Então, para nós nos autoconhecermos, é preciso que a gente se isole. A partir do momento que a gente se isola, nós passamos a adquirir, a buscar a nossa real identidade. E eu disse na vez passada que quando você se perde, não é? Você automaticamente está num limbo, não é? Porque você pode se perder geograficamente numa determinada cidade, mas Sim. quando você se perde de você mesmo, não há nenhum dispositivo de GPS que consiga te encontrar, não é? Então, quando você está mergulhado na multidão, você acaba sendo apenas mais um no meio da multidão. E para você se identificar, se reconhecer, é preciso que você esteja um momento de resguardo. É preciso que você desapareça. E eu digo sempre assim que o crescimento ele envolve inicialmente, não é, um certo grau de isolamento. Imagine se eu pegar uma semente
e essa semente eu deixo ele ao ar livre e não cavo a terra, não é? Não faço um pequeno orifício na terra, boto lá a semente ela vai ficar escondida por um determinado período de tempo. Até que essa semente germine, há um processo que ela desenvolve, não é, no subsolo, no underground. E esse processo da germinação da semente é um processo que não precisa ser visto. É um processo que deve ocorrer de forma interna. Ou seja, a maior parte do processo que vai dar resultados e resultados grandes é uma parte que o público não vê. É uma parte que o público não vê. Por exemplo, os grandes escritores, quando estão para escrever um livro, um best-seller, eles se isolam, vão para uma ilha, vão para um resort, um sítio extremamente calmo e silencioso, não é? Onde eles têm o poder de reflexão. Porque é difícil você refletir em meio a muito barulho. Não temos essa possibilidade, essa probabilidade, não é, de nos refletirmos quando estamos ocupados demais com as coisas periféricas. Ou seja, se nós entendermos que eu preciso crescer, é preciso que deva haver um momento de resguardo. Aquilo que era chamado na antiguidade, não é, como modo caverna. O que é isso, modo caverna? É o período em que um indivíduo decide sair de cena, sair do palco, voltar aos bastidores, não é? Para Se poder construir. e construir bases para o seu sucesso. Eu dou aqui um exemplo muito prático. Quando Michelangelo esculpiu a sua imagem áurea do rei Davi, não é? Que é uma imagem hoje que é considerada, não é, como sendo um dos monumentos históricos da humanidade. Diz a história que ele, à medida que ia construindo a sua arte, depois dele trabalhar no seu ateliê, ele cobria a própria arte. Quando perguntava, Michelangelo, por que você está a cobrir a tua arte se é tão boa? Ele disse, não, ela ainda não está pronta. Porque se eu descobrir ela e mostrar ao público enquanto eu faço, o que vai acontecer? Eu vou esculpir ela à medida e à base das opiniões alheias que eu vou recebendo. Eu vou recebendo sugestão, aumenta um pouquinho o nariz, diminui um pouquinho a perna. Então, a obra da arte de Michelangelo não seria, não é? Conforme é hoje, por exemplo, se ele fizesse a obra ao público. Por quê? Porque ele precisou ter um período em que ele trabalhasse primeiro na obra, aquele período de pegar a pedra, levar a pedra para dentro do ateliê, esculpindo a pedra pouco a pouco, isso levou com que ele construísse algo de muito valor. Mas isso que ele construiu na base do silêncio. Ele construiu de forma interna. Só ele sabia o que estava a fazer. Quando ele trouxe essa obra ao público, todo mundo admirou. E a obra de Michelangelo é o que nós temos hoje. Monumental. É monumental. 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 Por quê? Porque ele fez no silêncio. E nós hoje queremos começar alguma coisa e já divulgamos. Às vezes, nós ainda nem temos o plano, temos apenas a intenção e a ideia de fazermos um determinado projeto. Mas a gente já espalha, não é, nas redes sociais, a gente, por exemplo, já comunica a todo mundo, e isso libera uma certa dose de adrenalina e também dopamina e nos dá um sentimento já de realização mesmo antes da gente fazer. Isso depois desemboca em quê? Em procrastinação. A gente procrastina porque na nossa mente, o nosso subconsciente já entendeu que nós já fizemos aquilo. Porque o nosso corpo não consegue definir imediatamente o que é realidade e o que é apenas imaginação. Então, essa sensação de bem-estar que nós sentimos quando contamos um plano para alguém, quando contamos um projeto para alguém, dá-nos essa sensação. A gente já se sente realizado só em contar os nossos projetos. E essa satisfação que você sente, não é? Futuramente vai acarretar a questão da procrastinação. Você vai procrastinando, vai adiando. Por quê? Porque na tua mente, no teu subconsciente está que você já está feliz. Mas essa felicidade que você tem não é porque você realizou o teu projeto. É porque você sabe que os outros já sabem que você tem um grande projeto. De alguma forma, isso já te dá uma certa satisfação. De alguma forma, isso já te cria uma certa satisfação. E com isso, você não vê mais a necessidade de se isolar. Ok. E você falou da história de Michelangelo. Uhum. Eu lembrei que mesmo qual o nome? Do Dangote. Aliko Dangote. Aliko Dangote, o nigeriano. Uhum. Eu mencionei ele brevemente no episódio passado. E realmente, antes do Aliko Dangote chegar aonde ele está agora,
Ele teve que sair do império familiar e estudar, volta agora. Ele fez um empréstimo com o avô dele, um empréstimo considerável. Ah, milionário, né? Por quê? Porque a gente pensa que quem é bem-sucedido hoje em dia já começou com uma visão claríssima. Só que, às vezes, a visão ou a clareza vai se construindo também. Isso. E é andando que o caminho se faz, como a gente fala. E, ao mesmo tempo, você mencionou que a gente começa os projetos já mostrando. E nisso a gente chega também num ponto que é o medo do sucesso. Porque tem pessoas que têm medo de fracassar e ao mesmo tempo tem o outro oposto que é medo de ser bem-sucedido. Uhum, exatamente. E aí, como que fica esse dilema? Bem, isso pode soar muito estranho para quem não estiver a ouvir, mas eu preciso ter muito cuidado para explicar para o pessoal lá de casa, não é? Qual é o processo que ocorre quando uma pessoa tem medo do sucesso. O medo do sucesso ocorre, né, quando nós estamos pré-programados, não é? Aquilo que a gente vai chamar de condicionamentos. Nós, enquanto crescemos, recebemos certas influências, certos condicionamentos, e esses condicionamentos nos fazem ter um sistema de crença. O que é o sistema de crença? É tudo aquilo que a gente acredita e essas crenças que nós temos, elas vão direcionar o nosso estilo de vida, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, os nossos objetivos de vida também. E quando você tem esse sistema de crença limitante, quando você entende que para ti o crescimento é chegar no ponto A e no ponto B, nunca ninguém te apresentou o ponto C, Uhum, aí você entra numa zona chamada zona de desconforto. uhum. E o nosso cérebro está preparado, com um sistema bem instalado, para nos fazer poupar energias, Aquela famosa zona de conforto. a famosa zona de conforto. Todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados, não é que nós vamos entrar para uma zona desconhecida, independentemente se essa zona nos garante sucesso ou não, o nosso sistema de antidefesa, ele entra em estado de alerta. O que é que vai acontecer? Você vai se autossabotar. Uhum. Ou seja, há pessoas que dizem eu quero ter sucesso, sim. Mas quando chega num determinado momento que ele é obrigado a mudar os seus hábitos, a mudar os seus comportamentos, ela não consegue. Por quê? Porque o seu corpo, a sua mente, a sua estrutura de crença não está condicionada, não está programada para o sucesso. Eu digo sempre assim, que o sucesso não é uma questão de sorte, não é? E falamos isso na vez passada, não é? Que sorte não é, é a Ah, desculpa que as pessoas dão. ô, Joaquim, Uhum, acho que até que o sucesso é questão de sorte, uhum. mas é aquela sorte que você teve hoje, acordando, tomando um café e estar aqui. É essa sorte que nós temos, né? Ter que acordar cedo, ter que tomar um cafezinho e ter que fazer, consentir sacrifícios. Mas pegando o gancho que tu estavas a falar, não é? Da pergunta que você me fez sobre o medo do sucesso, pode parecer estranho, mas sim, porque imagine que você sente-se confortável, não é? Em estar conforme você está, porque você sabe que enquanto você não tiver dinheiro, o telefone não vai tocar toda hora. Enquanto você não tiver dinheiro, não vais ter muitos amigos falsos ao teu lado. Enquanto você não tiver dinheiro, não vai ter muita gente interesseira à tua volta. Com Então, certeza. isso te criou uma certa zona de conforto. Você está estável, assim, você se sente bem assim. E isso também vai muito, conforme eu disse, no sistema de crença. Se você cresceu e vendo que gente bem-sucedida, não é? Teve que roubar, e você cresceu com a ideia de que todo mundo que é rico é ladrão, É todo ladrão. mundo que é rico é porque é uma má pessoa, você automaticamente cria sistemas, a tua mente cria-te bloqueios. Toda vez que você tentar pegar dinheiro acima do que você já tem pego, Sua mente te saboteia. a tua mente vai te sabotar. Ou seja, você vai passar a comprar coisa que você nem precisa, simplesmente para se desfazer do dinheiro. Imagine, por exemplo, a quem ganha R$ 2.000. Se essa pessoa lhe aumentarem um salário
em 5 mil reais. Ela já não sabe o que fazer com esses 3 mil. Ela vai ajustar as despesas. No Ela, nível de 5 mil. primeira coisa que ela vai fazer vai ser mudar de casa, Uhum. comprar um novo carro, financiar o que ela nem precisa, porque ela precisa se desfazer daquilo. Uhum. Porque ela auto-entendeu que ela não tem merecimento para ter aquele nível financeiro que ela possui agora. E isso vai levar com que ela vai agora, mesmo ganhando mais, entrando mais em dívida. Por quê? Porque o sistema dela de alerta diz que você não pode passar neste nível. Perigo. Você está saindo da tua zona normal de conforto. Então, o sistema dela de crença vai lhe levar com que ela retorne aos mesmos objetivos. Eu, por exemplo, trabalhei com estratégias financeiras mais de quase 10 anos como estrategista financeiro. E sempre que eu olho para o balanço de uma empresa, olhando para o balanço do ano passado, eu sei exatamente quanto que essa empresa vai faturar no próximo ano. Simples assim. Por quê? Porque quando você olha para o balanço financeiro de uma empresa, Você acaba notando padrões. você nota padrões. Uhum. E ali o gestor da empresa diz, não, mas eu não sei o que se passa com a minha empresa e eu estou a prever próximo ano duplicar o rendimento. Não é possível. Eu não estou aqui para ser teu coach, eu sou estrategista financeira, mas ainda assim, eu te digo que não é possível você dobrar o teu faturamento, não é? Se você não mudar alguns padrões que vocês têm. E esses padrões são muitas das vezes comportamentais, não são operacionais. Porque o que a gente se diz, não é que 95% do nosso sucesso não tem nada a ver com aquilo que a gente sabe. Não tem nada a ver, não se trata de ter mais recursos, de ter mais ferramenta, não se trata de ter mais estratégia. Mas na aplicação. Na aplicação daquilo que você já sabe. É uma questão de mentalidade, é uma questão de mindset. E quando a gente fala aqui de mindset, todo mundo fica, não, papinho de coach, papinho de coach. Não, mas isso é uma questão que o pessoal lá de casa tem que passar a entender, porque eu não acho que isso funciona, a questão do mindset. Eu tenho certeza que isso funciona. Não é? Porque eu vi isso acontecer comigo, né? Vi isso acontecer comigo. Imagine, por exemplo, a minha primeira palestra que eu fiz, uma palestra motivacional, isso foi em 2017 a 2018. Eu cobrei apenas 250 kwanzas para entrar. Aquilo é um valor irrisório em reais, acho que dá menos de 10 reais. Mas o que mudou de lá para cá, por exemplo, para a mesma coisa que eu ensinei lá, é a mesma coisa que eu ensino agora, mas as pessoas pagam quase que 10 vezes mais. E o que mudou lá? Será que é o conhecimento? É estratégia? Não. É apenas uma questão de mentalidade, de eu poder valorizar o meu próprio trabalho. E quando você entende que o sucesso é muito em função daquilo o que você tem na sua mente, você para de ter esse medo de crescer. Porque crescer envolve sofrimento. Imagine, por exemplo, que uma criança, não é, até chegar à fase em que ela vai andar perfeitamente, quantas quedas ela vai tomar na vida? Quantos tombos ela vai tomar na vida? Então, o sucesso não tem só a ver com as tuas estratégias, mas tem também muito a ver, sim, com a tua capacidade de resiliência, com a tua capacidade de resistir às quedas e vendavais que você vai tendo. Porque, senão, o que vai acontecer? Você passa a estar numa zona em que você entende que se eu estiver aqui, eu sofro menos. Porque é mais fácil, eu digo assim, é mais fácil ser mal sucedido do que ser bem sucedido. Porque para você ser mal sucedido é só não fazer nada. Tem uma coisa bem popular esses últimos anos, que aqui só não tem sucesso quem não quer. Só que as faculdades mentais, o lugar onde você mora, o que te dá motivação depende de pessoa para pessoa. Ou seja, tem pessoas que, dependendo de onde elas moram, dependendo de como que elas vivem, elas têm uma motivação menos do que quem tá morando vamos dizer, numa Faria Lima, No Alphaville. no Morumbi, num Alphaville. Para o pessoal da Angola não tá latona. Né? Ok. Deve ser um bairro... É um bairro de elite, nobre. é um bairro de elite, sim. Certo. Ou seja, será que não tem alguns fatores
que vão influenciar nisso. E o que eu quero realmente ressaltar nessa pergunta. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que vive com todas as suas necessidades cumpridas. Por exemplo, o seu vestir, morar, alimentar, todas as necessidades básicas que fazem parte da pirâmide de Maslow. Uhum. Ela cumpriu tudo isso aí. É que antes eu considerava a pirâmide de Maslow como uma mera suposição, uma besteira. Mas depois, quando ao crescer, você pensa e você analisa a vida, você expande a sua visão da vida, você vê que realmente faz sentido. Se você não come bem, Aí, aí fica difícil pensar, mas fica também difícil. fica difícil pensar. Mas vamos entender, por exemplo, assim, né? Se você tem, vamos aqui dar um exemplo muito prático. Existe muita gente que saiu da extrema linha da pobreza e hoje Uhum. conseguiu se ingrar na vida. Bem, eu começo a entender e o pessoal depois vai fazer meme com isso, vai fazer cortes com isso, mas eu não estou preocupado. Eu acho que a pobreza em si não impede ninguém de ter sucesso. Uhum. Existem pessoas que passaram fome, no real sentido da palavra. Existem pessoas que não tiveram oportunidades. Uhum. Mas elas se automotivaram tanto, elas próprias se criaram um próprio sistema de crença, né? Porque eu acho que o sucesso também envolve uma questão de revolta. Você precisa estar revoltado com a desgraça, você precisa estar revoltado com a pobreza que você vive. Claro, eu, por exemplo, o meu pai garantiu sempre que tivesse, não é, comida à mesa, que tivesse Uhum. o básico. Mas ainda assim, nós não tínhamos possibilidades, não é, de ter que se dar o luxo de num final de semana Uhum. ir toda a família na praia no final de semana e fazer um churrasco na piscina, claro, que nunca tivemos isso. Mas agora, isso não impediu com que, não é, eu olhasse para dentro de mim mesmo e pensasse, poxa, mas se os outros, não é, conseguem andar de um carro importado, se os outros conseguem estudar nos melhores colégios, Então, de alguma forma eu consigo também. bem, mas o que é que eles têm que eu não tenho? Essa é a primeira Isso. pergunta que deve nos criar uma certa insatisfação. Uhum. Porque se você não estiver insatisfeito com a forma com que você leva a tua vida, você vai continuar ali. Eu digo sempre assim, que a insatisfação é um ponto de criação, é um ponto de inflexão. Você não consegue mudar o teu status se você não estiver insatisfeito. Vamos supor que o pessoal, né, ficava satisfeito apenas em andar de cavalo. Uhum. Hoje não teríamos carros. Se o pessoal ficava satisfeito apenas em fazer grandes viagens de um mês para sair de um continente para o outro, hoje não teríamos aviões. Então, a insatisfação é um estado criativo. Quando você se sente insatisfeito, você automaticamente libera dentro do seu cérebro, não é? Vai liberar dentro do seu cérebro uma certa substância que vai te dar o poder de criação. Não é? Então, você, a partir do momento que você fica insatisfeito, você vai criar formas e mecanismos de buscar, não é, uma satisfação. E essa satisfação, ela pode ocorrer de duas formas. Ou a satisfação momentânea, não é, que nós chamamos aqui a dopamina barata, que é você pegar apenas qualquer coisa que te satisfaça agora e o já, não é? Pode ser bebedeira, pode ser drogas, pode ser sexo à la volontaire, né? Conforme dizem os franceses, né? Mas agora, essa é uma satisfação muito imediata. Uhum. Não que seja estou aqui a querer dizer certo ou errado, mas é uma satisfação imediata, não é? Mas agora, tem aqueles a satisfação que são a longo prazo. Esse tipo de satisfação a longo prazo, você constrói na base do silêncio. É preciso que você se isola durante um período, que é o nosso tema. Você precisa sair de cena, mesmo saia de cena, e vai trabalhar nos bastidores, deixa o palco para quem ainda já está pronto para fazer a própria atuação. Você se prepara e depois volta ao palco para ser então ovacionado. O que nós temos hoje é pessoas que não querem ir para os bastidores, não querem assistir de camarote, não é? Querem simplesmente sair de casa para o palco, depois passam vergonha, não é? Pagam vexame. Por quê? Porque elas não se autoprepararam, não se autoprepararam. E eu gosto muito de falar de mim para não falar dos outros, mas eu deletei todas as minhas redes sociais. Tudo que tem Facebook, Instagram,
tudo foram deletados, não é? Eu fiquei 6 meses. O pessoal, por exemplo, de lá, do meu país, diz, não conseguimos entrar em contato contigo. Eu estou em modo caverna. Parece que você sumiu de tudo. Não, sumi de tudo. Contato só com quem é próximo. Eu, por exemplo, eu tinha contato com 5 pessoas, não é? Que são as pessoas mais próximas, que eram as pessoas mais próximas a mim. Todos bloqueio, ou seja, por quê? Porque eu precisava desse tempo para me reorganizar. Porque quando você está a criar um projeto muito grande, você precisa sair em cena. Não vais conseguir criar um projeto gigantesco Joe, enquanto você estiver em cena. pegando um gancho nisso aí, Uhum. isso me lembra o efeito de quando a Apple Uhum. vai lançar uma nova tecnologia. Uma nova tecnologia, eles guardam aquele segredo a 7 chaves. Eles guardam. Só que, isso aí é um nível dos Big Four, das grandes empresas. Isso. Só que mesmo nas grandes empresas, a gente nota aquela necessidade de silenciar para crescer. Sumir para voltar à luz mais brilhante do que era. Mas hoje em dia, essa hipótese da Apple está sendo comprometida. Por quê? Tem uma aceleração de tecnologias. No caso, a inteligência artificial. Quem tá atrás, quem tá lento para pegar essa onda das novas tecnologias, Uhum. a inteligência artificial, é a Apple. Isso. Google tá mandando bala. OpenAI tá mandando bala. Mesmo a Amazon tá mandando bala. Mas já que a Apple tá acostumada a assumir ou a esconder os grandes projetos, ela ficou para trás. Ou seja, Mas estar sumido não significa ser desatualizado. Isso seja bem isso. pontualizado. Por exemplo, eu não tinha uma rede social minha ativa, mas eu sabia tudo o que se passava no Facebook. Eu sempre soube tudo o que se passa, não é, com relação ao marketing digital. Ou Mas seja, uma coisa é eu estar ali ativamente, outra coisa é estar ali, não é, como espectador, porque eu preciso desaparecer para aprender. Você consegue aprender as situações quando você está do lado de fora. Por que um treinador não coloca a camisa e chuteira e orienta a equipa dentro do campo? Porque quando você está de fora, você consegue analisar o jogo, você tem um olhar diferente sobre as jogadas. É isso que se diz, é isso que se pretende, não é? Agora, quando as pessoas estão apenas preocupadas em estar... Eu não sou contra as redes sociais, pelo contrário, né? Muito boa parte dos nossos negócios precisam de redes sociais, né? A gente tem que usar redes sociais para fazer dinheiro. É isso é que as pessoas precisam saber. Não simplesmente para... Isso é, quem sabe usa redes sociais. Não, isso é para quem sabe usar redes sociais. Redes sociais são para fazer dinheiro. Estão ali como uma máquina para fazer dinheiro. Agora, quando você passa 10 horas no telefone só a ver o conteúdo dos outros, claro, você ali está a desperdiçar o seu tempo. Eu sou a favor das redes sociais, não sou contra as redes sociais. Mas quando você usa ele para alavancagem, quando você usa as redes sociais para efetivamente se autopromover, não é? Mas você só vai se autopromover quando você se resguardar, quando você aprender para não sair e abrir a boca e falar de forma aleatória. Porque senão depois você vira meme para todo mundo. Certo. Ou seja, se você sumindo uma parte do tempo do mundo e se preparando, você tem que voltar com umas certas habilidades que vão te alavancar aqui, vão te dar uma propulsão que você em si, só você sabia que isso aqui vai me levar a um ponto X. O sonho é teu. Quando você volta ao público, as pessoas que eram importantes para você e com quem você tinha cortado a ligação, como que fica? Bem, eu acho que na vida tudo envolve perdas e ganhos. Tudo. E nós não podemos ter a ilusão que todo mundo que começou com a gente vai terminar com a gente. Não podemos ter essa ilusão. Porque chega um momento, não é, que você vai crescendo e você vai se tornando diferente. Nós, do ponto de vista biológico, não é, a cada ciclo de 7 meses, nós mudamos completamente as células do nosso corpo. O Abdel de janeiro não é o Abdel de agora. Tudo no teu corpo modificou, todas as tuas células modificaram. Não é? Então,
Isso quer dizer que, à medida que nós vamos nos modificando biologicamente, também vamos nos modificando mentalmente. E vai chegar uma determinada altura que, quando você chega num nível de consciência, não é? Num nível e num patamar de conversas que você tem, vai chegar ao ponto de que pessoas que estavam contigo naquele mesmo nível, enquanto você estava no ponto A, quando você está no ponto B, já não vai haver compatibilidade. O que é que vai acontecer? Você está aí presentemente do ponto de vista físico, mas o nível de conversa já não compactuam. Você vai começar agora a sentir-se que você está a desperdiçar tempo em estar com determinadas pessoas. E isso vai fazer com que essas amizades, esses relacionamentos, não é? Naturalmente, sem precisar forçar, naturalmente vão se distanciando, vão se separando. Por quê? Porque a vida você leva no sentido de que hoje eu estou no nível A e na sua volta você vai atrair pessoas que estão nesse nível A. Quando você ir para o nível B, você vai atrair pessoas que estão no nível B. Quando você ir para o nível C, vai atrair pessoas que estão no nível C. Assim é a vida. Você disse, se eu te perguntar, Abidel, cita aqui nome de 5 teus amigos da infância. Nome completo, primeiro e último nome, ou primeiro e o sobrenome, ou o nome e o sobrenome. Duvido que eu lembraria assim. Duvido que você lembre, duvido que você lembre. Por quê? Mas na altura você recordava até dos nomes. Quantas são as vezes que nós nos encontramos com pessoas que estudaram conosco, fizeram conosco o ensino médio, fizeram conosco o ensino fundamental? A gente olha, a gente idealiza e você fica pensando, eu acho que eu conheço esta pessoa. Mas era alguém que você passava toda semana com ele. Mas, naturalmente, as coisas foram evoluindo, cada um tomou o seu rumo, cada um tomou o seu caminho. E hoje vocês se passam como meramente desconhecidos. Ou seja, a vida vai se atualizando. A vida vai se atualizando, nós vamos nos atualizando. Nós não podemos levar ressentimento de alguém que outrora era nosso amigo, agora já não nos atende o telefone. Não, e nós temos essa problemática. Não, nós devemos entender apenas que essa pessoa está agora num determinado momento da vida, não é? E nesse momento da vida em que ele está, ele tem também um outro ciclo de amizade, tem também outro ciclo de convivência. E nós não podemos dizer que a pessoa é má ou é boa. E isso leva à questão de que muita gente diz, fulano agora ganhou dinheiro, está se sentindo importante. Não, não se trata de ganhar dinheiro e se sentir importante. É a questão do meio. É a questão do meio. Você agora está inserido num outro meio. E isso não estou a querer dizer que você deve necessariamente deixar todos os teus amigos que cresceram juntos, ou que você deva ou forçosamente não é, quebrar laços de amizade. Mas você vai precisar se redirecionar. Vai ter pontos que você vai querer ir, que quem estava contigo não vai querer ir, vai querer te acompanhar. Ou porque não quer, ou então porque ainda não chegou o seu momento de acompanhar. Né? Porque nós também não podemos ter a falsa ilusão e a falsa ideia que todo mundo cresce na mesma velocidade. Todo mundo cresce na mesma velocidade. Se eu plantar, por exemplo, um pé de milho, ele vai me retornar depois de 3 meses. Se eu plantar um pé de abacate, ele vai me retornar depois de 5 anos. Então, cada semente tem o seu tempo de maturação. Estás a perceber? Então, há quem cresce mais rápido e há quem cresce menos rápido. Mas ainda assim é possível colapsar o tempo. Aí que nós chamamos de desaparecer. Porque quando você desaparece e fica focado apenas, né, diz a física quântica, que tudo que você foca se expande. Então, quando você tira esse tempo para ti, durante 6 meses, você consegue crescer 2 anos em 6 meses, se você estiver totalmente focado e separado. Aí chamamos de colapsar o tempo. E isso vai dar problema. Vamos fazer uma parêntese rapidão. A gente precisa especificar realmente, antes de você desaparecer por 6 meses, tem que ter minimamente coisas definidas. Porque não adianta desaparecer por 6 meses e voltar como se você não tivesse feito progresso nenhum. Então, de alguma forma, isso vai demandando um planejamento estratégico. Você saber realmente, naqueles 6 meses, no que você tem que colocar o foco. Total foco. Por quê? Sumir, deixar de ver algumas pessoas importantes, algumas pessoas que, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, são
adicionam alguma coisa na sua vida, no dia a dia. Mas quando você volta depois daqueles 6 meses, a galera vê, não, não, nada aconteceu aí, nada aconteceu aí. Só foi 6 meses dormindo. Não, aí falamos que a pessoa foi simplesmente desperdiçar 6 meses, não é? Mas qual é o conselho aqui, de forma resumida, que eu daria para quem está ali do outro lado? Quando você desaparecer durante 6 meses, você vai desaparecer para fazer essencialmente três coisas. A primeira coisa é buscar a tua real identidade. Uhum, Quem você é. Você vai precisar se conhecer quem você é. E saber quem você é, saber quais são as tuas valências, uhum, quais são as tuas potencialidades e quais são os teus propósitos. uhum, Primeira coisa que você deve fazer, buscar e ativar a tua identidade, quem você realmente é. uhum, Segunda coisa que você deve fazer quando se isolar, para não se isolar simplesmente do mundo e voltar desatualizado. uhum. Você vai precisar fazer projeção da tua vida. O que é que você quer para os teus próximos 2 anos? Você vai se isolar com esse objetivo. O primeiro objetivo é buscar a tua identidade. O segundo objetivo é saber, não é, o que é que você pretende fazer e ser daqui a 2 anos. Porque se você não tiver essa noção de que eu vou me isolar para atingir esse objetivo daqui a 2 anos, então não adianta se isolar, continue mesmo lá, passar o dia todo nas redes sociais. Acho que será mais Só que proveitoso. vamos E supor. deixa-me só fechar aqui, não é? Eu Uhum, disse que seriam três coisas. A primeira é buscar ativar a tua identidade, saber quem realmente você é. A segunda é fazer um planejamento do que você quer daqui a 2 anos, não é? uhum. A segunda questão é se perguntar o que eu vou fazer, que preço eu estaria disposto a pagar para se tornar essa pessoa em 6 meses que vai sustentar o que eu vou conseguir daqui a 2 anos. Certo, 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 certo. E onde eu queria chegar é o seguinte: fazendo aquelas 3 etapas, definindo quem você é, definindo quem você quer ser daqui 2 anos e montando um planejamento estratégico que faz com que você se torne a pessoa que vai sustentar aquele ser que Uhum. estaria vivendo daqui 2 anos. E no caso, colapsando para 6 meses. Exatamente. Ok. A gente vai ligando isso com os viés psicológicos. Por exemplo, não sou. E por via de regra, não sou psicólogo. Não sou... Então, quem quer já esculachar, pode esculachar, mas já adianta, eu não sou psicólogo. Só que sabemos que a mente, não que eu não sou bem, o ser humano é um ser que se distancia dos animais por causa de inteligência, mas, ao mesmo tempo, não adianta entrar 6 meses para tentar, ou sumir, se silenciar para tentar crescer, se você não mobilizar todas as suas faculdades, a sua inteligência, a sua intuição e a sua visão. A visão, quando a gente pensa na visão, a gente pensa na visão como um derivado da inteligência, mas a visão vai longe da inteligência. A visão vem da sua construção básica, da sua construção desde a infância. Do jeito que você cresceu, vai construindo a visão que você vai ter quando crescer. Ou seja, alguém que quer virar um jogador de futebol. Ou estamos falando de jogador de futebol porque é um sonho da maioria dos brasileiros. Mas vamos longe, vamos longe. Uma pessoa que quer virar engenheiro. A pessoa sabe, porque hoje o caminho convencional é estudar, ter um diploma e entrar no mercado de trabalho. Pelo menos, virar engenheiro é uma coisa que a galera consegue visualizar mais claramente. Porque é um caminho convencional. Ok. Para os caminhos não convencionais, como que a pessoa consegue definir o propósito e fazer um planejamento estratégico? Por quê? Ela está indo aonde nem todo mundo vai. Bem, a pessoa precisa primeiro ser fora da curva, não é? E fora da curva, eu digo assim,
Se ninguém te chamar de louco enquanto você está a fazer um plano, então é porque você ainda não sonhou. Mas, Joaquim, nem todo mundo tá pronto para se chamar de louco, não. Então, isso estamos a concordar que nem todo mundo está pronto para o sucesso. Uhum, Porque assim, você não consegue ter sucesso seguir o caminho dos bois. Você não uhum, consegue ter sucesso seguir o que todo mundo faz, não é? Se você não estiver disposto a ser chamado de fanático, de louco, então você não está disposto a ter o sucesso. Não é quem diga assim, não, mas eu quero ter sucesso, eu quero ter isso, eu quero ter Y. Mas quando você olha para ele e diz, ó, a pessoa que tem sucesso não se parece em nada com você. uhum, Não, mas eu quero. Eu em tempos, não é? Eu tive a conversar com alguém, me disse: Ó, o meu sonho é ter pelo menos 1 milhão. Eu disse: Tá uhum, bom, mas a pessoa que tem 1 milhão não tem nada a ver contigo. uhum, Não se comporta conforme você se comporta, não age conforme você age, não tem os mesmos hábitos que você tem. Então, por isso é que eu disse: é uma questão de construção. Parece que tem uma dissonância entre aquele você que tem 1 milhão e aquele você de agora. Exatamente. O você do futuro não tem nada a ver com você da agora. O que você vai fazer nesses 6 meses Uhum, é trabalhar em você para que você tenha todas as qualificações, todas as habilidades que você precisa, não é? Para você se tornar o que você decidiu ser daqui a 2 anos. Então, vamos dizer que você está num ponto A e quer chegar aqui no ponto B, não é? Você se pegar apenas esse ponto A e ir em direção ao ponto B, você falha. Você tem que elevar o ponto A, estar na mesma posição do ponto A e só depois chegar ao ponto B para encaixar. Isso quer dizer o quê? Que se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, você não tem que ser primeiro bem-sucedida, você tem que se tornar bem-sucedido. E esse processo de se tornar é uma metamorfose. O termo tornar-se, não é? Normalmente, eu não vou aqui querer entrar em detalhes, mas ele vem exatamente do grego, que quer dizer metanoia, ou seja, mudar de rota, é você mudar completamente o teu estilo de vida. Não é? É dizer, por exemplo, como é que é o estilo de vida de alguém que ganha Y? Como é o estilo de vida de um empresário, se você quer se tornar um empresário? Como é o estilo de vida, por exemplo, de um jornalista, se você quer ser um jornalista? Como é o estilo de vida de um médico? Ou seja, você precisa se tornar primeiro. As pessoas querem ter primeiro. Primeiro não é ter, primeiro é ser, depois é ter. Ou seja, primeiro é incorporar o personagem. Primeiro você tem que incorporar o personagem E- e você de princípio vai se sentir uma farsa. Isso. Não é? E falando de incorporar Há um síndrome de de impostor. impostor, porque Exatamente. incorporou o personagem, as pessoas vão achar que entrar numa falsidade. Só que você consegue se comportar como se você tivesse 1 milhão. Ou para quem não quantifica o sucesso em termo financeiro, em termo de dinheiro, você consegue se comportar como uma pessoa que já está no nível que você está, sendo autêntico. Sendo autêntico, a autenticidade tem uma definição meio não tão bem entendida por todo mundo. Não tem uma definição estabelecida para todo mundo. Para mim, por exemplo, a autenticidade seria guardar os seus valores enquanto você se incorpora naquele personagem. Não adianta você se incorporar naquele personagem e perder os seus valores. Ou seja, você se comportar como uma pessoa rica, de alguma forma, se o seu valor era, bom, uma pessoa de família, uma pessoa estudiosa, uma pessoa trabalhadora, consequentemente, você se colocando naquele personagem, você guarda os mesmos valores. Talvez incorporando os valores daquele arquétipo. Porque, de alguma forma, a gente está falando de entrar no arquétipo. Exatamente, porque assim, Comprar uns certos valores também. isso, você não atrai aquilo que você não é. E Uhum. isso é uma verdade que muita gente não quer ouvir, mas isso é indiscutível, né? Você atrai o que você já é. E nós dizemos isso, não é? E o pessoal fica muito assim confuso quando a gente fala sobre isso, a questão de a gente atrair.
aquilo que a gente... Você não atrai aquilo que você deseja, você atrai aquilo que você é. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa de sucesso, se eu sou uma pessoa bem-sucedida, todas as oportunidades boas vão vir até mim. Por isso é que há uma célebre frase, não é? Uma célebre frase popular que diz assim: os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E eu vou citar aqui uma frase que mescla isso com a Bíblia, e o Abdul daqui a pouco vai dizer que eu já comecei a pregar, mas não. Jesus diz assim: aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Ou seja, quem não tem, continua não tendo. Continua não tendo. E quem tem, Quem tem continua vai tendo. ter mais. Por quê? Porque o ter é consequência do ser. Quem é, ele atrai, ele se torna um imã. Todas as oportunidades boas começam a chegar até você. Por quê? Porque você está preparado para receber. Que você é quase como um vaso. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vão conseguir pegar, o plano vai conseguir pegar aqui, não é? Nicolas, acho que vai colocar aí o plano aberto. No caso, Nicolas é o gigante atrás da É o câmera. gigante atrás da câmera. Então, isso pode ser o plano aberto. O que vai acontecer? Imagine que eu tenho este copo, não é? E aqui tem este jarro. Será que toda a água, se esse jarro estiver, não é, completamente cheio, todo esse jarro, não é, vai caber aqui neste copo? Olhando para a proporção, claramente que o copo é um pouquinho mais pequeno. É mais pequeno o copo. Então não tem como toda a água que está aqui couber dentro deste copo. Por quê? Porque a capacidade desse copo não vai suportar toda a água que está aqui. Então o sucesso é exatamente isto. Aqui tem todo o potencial e Deus não limitou ninguém para não ter sucesso. A questão é a capacidade que nós temos. Nós não temos a capacidade de receber toda esta água. Enquanto nós não pegamos e trocamos, não é? Alargamos esse nosso vaso, nós não teremos capacidade de receber tudo isso que nós temos. Então, o potencial é exatamente isso. Sim. Este é o teu potencial, mas esse é o você atual. Então, E no caso, o exemplo que o Joaquim está dando, vamos dizer que o copo de vidro já tem um dimensionamento predefinido. Só que o ser humano não tem um dimensionamento predefinido. Você pode sempre se alargar, você Isso. pode sempre, não é, buscar crescer, buscar se expandir. Porque se você não se expandir, você não tem como receber de todo o teu potencial. Porque a natureza está aí disponível para dar tudo para todos. E temos a falsa ideia de que se eu ganhar, o Abdel tem que perder. Ou se o Abdel ganhar, o Nicolas tem que perder. Não, há tudo na natureza, não é? Para enriquecer todo mundo. Até porque Deus não... Aqui, quando eu falo de Deus, entenda da forma que você quiser, Deus, outros chamam universo, independente da tua religião e da tua crença também, se você não tiver. Mas não haveria necessidade, não é, de se construir uma terra completa só para o ser humano se apenas alguns pudessem ter e outros não. É? Eu não creio, e volto aqui a repetir, não creio que há um senhor de barba branca, não é, que pegou uma lapiseira e diz: eu vou abençoar o Abdel, não vou abençoar o Nicolas, muito menos o Joaquim. Ou seja, não existe esse ser que faz isso, não é? Todos nós fomos capacitados e todos nós somos a mais alta criação que poderia ter existido aqui nessa face da Terra. Quer dizer que dentro de nós carregamos o potencial de crescimento. Todos nós temos esse potencial de crescimento. Agora, nós precisamos ativar isso dentro de nós. E como nós ativamos isso dentro de nós? Quando nós nos isolamos. Você precisa mesmo se isolar. Desapareça. Essa é a questão. Desapareça, se isole, busque a tua real identidade, saiba quem realmente você é, quais são os teus potenciais que você tem, e quando você achar o teu real propósito, não larga por nada. Pega esse propósito, maximiza esse propósito ao máximo e depois esse mesmo propósito vai ser monetizado de forma natural, porque as pessoas pagam por aquilo que você lhes faz sentir. Por que, por exemplo, um jogador de futebol ganha muito? Porque ele faz as pessoas felizes.
Então, automaticamente, quanto mais sonho você deixa feliz, mais dinheiro entra para você. E parece ser ilusório. Não, mas como é que um ator de telenovela vai ganhar mais que um professor? Sim, um professor Porque ensina ele. quantas pessoas, satisfaz quantas pessoas na sala de aula? 40 no máximo, 30? E quanto que, por exemplo, né, um ator de novela, não é? Quantas pessoas ele deixa feliz? Muitos. Milhares. Muitos. Então ganha mais dinheiro. Então, a questão é, porque se você entender que você pode estar dentro do teu propósito e fazer muito dinheiro, não é? Porque essa é a questão. Você diz, não, mas eu preciso pagar conta, preciso sustentar minha família. Você pode fazer isso, conforme eu disse. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser, estiver dentro do teu propósito, você vai ganhar, sim, muito dinheiro. Agora, o que não adianta é apenas não é se isolar na perspectiva de que eu vou me isolar, vou trabalhar simplesmente para ganhar muito dinheiro. Acho que também seríamos infelizes se pensássemos só nessa possibilidade, só nessa condição. Então, eu acho que é preciso haver um meio termo aí para que você sim consegue faturar, consegue ganhar dinheiro com tudo. Tudo que você goste, tudo que seja lícito, você consegue sim faturar muito. Há quem tem, há quem Ou tem, seja, há quem tem canal de games no YouTube, é milionário porque não, ele passa o a dia todo a jogar quem e até dorme, se filma e monetiza. há quem filma o seu sono e monetiza no YouTube, ou seja, ele ganha $100.000 por mês. Por quê? Porque ele, enquanto está dormindo, liga uma câmera e há pessoal, sim, há gosto para tudo, há espectador para tudo, há sempre apoiantes para todo tipo de ideia e filosofia. Então você só precisa encontrar a tua praia, conforme temos dito. E quando você encontrar a tua praia, nada, surfa nessa praia, porque é a tua praia e você vai conseguir, de qualquer das formas, atingir o sucesso no que você se propôs. Ok. Aqui você falou que quando a pessoa acha o propósito, não larga por nada. Aí a gente vai pensando, se a pessoa achou o propósito, o que leva aquela mesma pessoa que achou exatamente aonde ela quer ir a largar? Onde eu quero chegar? A gente, no episódio passado, a gente acabou ressaltando a fé. O que é a fé? Nós pensamos que a fé é o que, quando a gente vai na igreja, ou no caso, eu sou muçulmano, o Joaquim é Cristão. cristão. Quando você vai na igreja ou na mesquita, você expressa a fé, você se conecta a Deus. Ou quem não vai na igreja ou na mesquita, tá na casa dele, qualquer que seja a sua religião, você se conecta a Deus. Mas eu realmente acredito que só isso não é fé. Fé é você se agarrar com o seu propósito, você se agarrar com aquele plano que você fez e ir até o final. Por quê? A determinação, a persistência também é fé. Se levantando todos os dias, trabalhando em cima do seu sonho, mostra o quão você está amarrado àquele sonho. E de alguma forma você está expressando a sua fé. E Joaquim, não sei se você tem a mesma percepção do que é fé, do que é a expressão da devoção frente ao sonho, não frente a Deus, porque Deus deu a luz para nós seres humanos. Mas do jeito que a gente expressa aquela luz, vai diferenciando de pessoa para pessoa, e talvez isso vai fazer a diferença se a pessoa vai ter sucesso, vai chegar até o final do propósito ou não. Bem, eu acho que eu sou cristão e sou muito suspeito para falar disso, mas isso vai me gerar um certo bloqueio por parte de muita gente que também é cristão, né? Mas eu vou falar do mesmo jeito. Nós hoje vivemos na ilusão e queremos terceirizar toda a nossa responsabilidade para Deus, não é? E o objetivo de Deus não é que simplesmente te dá o que você pede. Não. Deus não dá o que você pede. Deus te dá exatamente aquilo que você precisa. Uhum. Porque nós, quando olhamos para a fé, queremos simplesmente dizer: não, eu tenho fé que Deus vai mandar alguém para me ajudar. Isso chamamos de provisão. E provisão não é regra, é exceção. Né? E o pessoal diz assim: não, mas Deus provê. Sim, a provisão é quando você não está à espera de algo e aquilo simplesmente vem e acontece. Isso é provisão. Mas isso é exceção, não é regra. Os cristãos, nós cristãos, temos a mera ilusão de que nós podemos ficar sentados em nossa casa simplesmente orar que vai aparecer alguém. É só esperar. Isso, é só esperar. Há uma frase muito célebre que diz assim: espera no Senhor e anima-te, não é?
Mas, assim, esperar no Senhor significa você esperar no sentido de ter esperança que as coisas vão dar certo, aí é fé. Mas você precisa acordar todo dia e trabalhar para realizar os teus planos, os teus objetivos. Porque imagina, o universo funciona na base de leis, é causas e efeito. Perfeito. O que você fizer vai ter o seu efeito. Tudo que você plantar, você colhe. Isso é lei, isso é imutável. Não importa se você tem religião, não importa se você não tem religião, não importa se você acredita em Deus, não importa se você é ateu. Se você fizer alguma coisa, crê que aquilo vai acontecer. Independentemente se você nunca pisou em uma igreja, nunca E pisou em uma também mesquita, isso não vai fazer acontecer. nada também é uma ação. Não fazer nada também é uma ação. E a consequência dessa ação também é não ter nada. Não é? Então, as pessoas hoje não estão maduras o suficiente para ouvir que não podem terceirizar as suas preocupações e responsabilidades a ninguém. E é mais fácil, por exemplo, dizer, né, que eu não sou bem-sucedido porque Deus não me abençoou. Eu acho que é uma desculpa que tem até, do ponto de vista lógico, cabimento. Né? Não, mas eu não sou abençoado porque Deus não me abençoou ainda. Tu espera no tempo de Deus. Lógico, o tempo de Deus é o Kairos, ou seja, esse Kairos quer dizer infinitude. O tempo de Deus, não é, na tua vida poderia ser ontem, pode ser hoje, como pode ser amanhã. Tudo depende de você. Então, por isso que é a questão de colapsar o tempo, não é? Se nós aqui consideramos que é um tempo, é um ser, não é? Que ele tem um tempo, que é o tempo de Deus. Então, você agora deve pegar em 6 meses, que estamos a dizer aqui, só desapareça 6 meses, só fica 6 meses sumido, focando nos teus planos, focando na tua identidade, focando no que você vai viver daqui a 2 anos, criando toda a base, toda a estrutura. Que habilidades você pretende ter, não é? Para ser um empresário bem-sucedido, por exemplo, né? E você pode dizer, não, mas eu quero, daqui a 2 anos, quero imigrar para os Estados Unidos. Tudo bem, mas dentro desses 6 meses, pelo menos pega já um Qual curso, preparo você exato, está pelo menos colocando pega um agora? curso básico de inglês, não é? E vai já começar a estudar. Se você efetivamente quer viajar para os Estados Unidos daqui a 2 anos, não é? Não, quero viajar para a França. Pelo menos pega um curso ali, tem até grátis no YouTube, durante esses 6 meses, não é? Se esforcem a aprender, criar habilidades, criar valência, porque, conforme eu disse, o mercado te paga por aquilo que você lhe faz se sentir e pelos resultados que você entrega. Porque se você não entregar resultados de valor, você não vai ser valorizado. As pessoas não estão conosco, né? E não se aproximam de nós simplesmente porque gostaram de nós. Não é porque nós somos bonitos, somos belos. Não, até porque falta muita beleza para isso. Agora, mas é preciso entender, e a Abdel está aqui a rir, mas é preciso entender que se eu agrego valor na vida de outras pessoas, então automaticamente eu serei bem Bem, reconhecido, serei bem ok, ou recompensado. seja, dependendo de como que você se define, dependendo daquilo que a sociedade vai te dando algum resultado, te pagando A para isso. sociedade só te dá o feedback de quem você realmente é. Porque se você não se autovalorizar, ninguém vai te valorizar. Eu fiz uma postagem, penso que a semana passada, exatamente falando sobre isso. Se você não se valoriza, ninguém te valoriza. Né? Porque dentro desses 6 meses, você deve levar aqui, do ponto de vista já conclusivo, dentro desses 6 meses que você desaparecer, se você não usar esse período para se enriquecer, e quando falo enriquecer, não falo monetariamente, falo a nível de Sim, sim. habilidade, a nível de experiência, a nível de conhecimento. Se você não usar esse tempo, não é, para se autovalorizar, então você vai voltar daqui a 6 meses da mesma forma conforme você desapareceu. E o meu conselho é que não terias até se isolado, não terias motivo de apagar as redes sociais, não terias motivo de se distanciar das pessoas que você ama, não é? E continuava assim na tua vida normal, né? Então é isso. O sucesso envolve sim sacrifício, envolve ter que se silenciar e para depois aparecer. O sucesso é silencioso, não faz muito barulho. Só para entender que os jatos dos ricos não fazem muito barulho, não é? É tudo silencioso, né? Que Então, comparação, hein? não, Abideu, onde é que vivem os bilionários? Vivem nos centros populacionais da cidade ou se isolam, criam mansões separadas? Pois é. Né? Mas são Então, quer dizer que separadas. o sucesso ele envolve silêncio. Então é isso, o pessoal lá de casa. Estamos nos últimos minutos do nosso episódio. E realmente, com o que você falou, e vou pegar uns 5 minutos antes, Uhum. você falou que as pessoas esperam
para a bênção chegar, para o resultado chegar enquanto elas não fazem nada. Ou seja, é uma forma de bruxaria, entre aspas, que a gente está vivendo. Isso. A pessoa só imagina, não faz nada e fica aí esperando. Só que a falta de ação vai criando estresse, vai criando ansiedade. Porque a ação vai movimentando o corpo e movimentando o corpo você tem uma certa dopamina. É isso que vai te apaziguando. Mas quando você está numa estagnação sem fazer nada, você está você tá você está dentro ou nadando só nas expectativas. E só nas expectativas, você acaba se criando uma certa ansiedade. E, afinal, entrando num ciclo onde você vai entrar numa roda de ação, feedback, que seria se afastar do público, colocando o plano em prática, executar aquele plano. Isso realmente vai mostrar se aquele propósito você realmente quer chegar naquilo ou não. Se você vai desistir ou não. Se você vai se deixar sabotar ou não. E a opinião do Joaquim aqui, ele foi bastante esclarecedor. Até comparou com os jatos dos ricos. Joaquim, obrigado para mais um episódio e a gente espera você no próximo episódio. Deixa o seu like, já se inscreva porque pode ser que o episódio que vai fazer uma diferença nos seus planos, nas suas metas, que você não esteja inscrito e acaba perdendo. E realmente aqui a gente só tem conversas descontraídas, com perguntas descontraídas e se você gosta desse tipo de tema, deixa o seu comentário sobre principalmente o seu tema de hoje, que é sumir para crescer. Precisa desaparecer do público para crescer. Será que você acha que é isso mesmo? Ou será que você tem uma opinião completamente diferente? A gente vai continuar essa conversa nos comentários e até logo. Até já, valeu!